Olá, bem-vindo ao Espertamente Quiz. Responda 10 perguntas sobre a Bíblia Sagrada no teste de hoje. Será que você consegue se sair bem neste teste? Como estão os seus conhecimentos sobre a Bíblia? Vamos descobrir? Mas antes, inscreva-se e exercite a sua mente conosco. Preparado? Vamos para o vídeo. Pergunta 1. Em qual livro está escrito: "Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios"? Alternativa A, Atos. Alternativa B, Salmos. Alternativa C, Apocalipse. Alternativa D, Provérbios. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, Salmos. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Salmos capítulo 1 versículo 1 ao 3. Pergunta 2. Quantas das 10 virgens da parábola de Jesus eram prudentes? Alternativa A, 4. Alternativa B, 1. Alternativa C, 9. Alternativa D, 5. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, 5. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. Mateus capítulo 25 versículo 1 e 2. Pergunta 3. Qual livro do Novo Testamento narra a descida do Espírito Santo, conhecida como Pentecostes? Alternativa A, Atos. Alternativa B, Judas. Alternativa C, Mateus. Alternativa D, Apocalipse. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, Atos. O Espírito Santo desceu sobre os discípulos de Cristo no dia de Pentecostes, depois que Jesus subiu ao céu. Nesse dia, os discípulos começaram a falar em línguas que não conheciam, pregando o Evangelho a muitas pessoas. O dia de Pentecostes marca o início da expansão da Igreja. Pergunta 4. Quem a Bíblia diz que foi pior que todos os reis de Israel? Alternativa A, Salomão. Alternativa B, Jeroboão. Alternativa C, Acabe. Alternativa D, Saul. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, Acabe. E levantou um altar a Baal, na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um ídolo, de modo que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. 1 Reis capítulo 16 versículo 32 e 33. Pergunta 5. O Espírito Santo desceu ao povo em qual data comemorativa? Alternativa A, Natal. Alternativa B, dia de Pentecostes. Alternativa C, dia da libertação do Egito. Alternativa D, dia da Páscoa. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, dia de Pentecostes. E, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos capítulo 2 versículo 1 ao 4.
Pergunta 6. Segundo a Bíblia, quantos anos Sara viveu? Alternativa A, 90 anos. Alternativa B, 100 anos. Alternativa C, 120 anos. Alternativa D, 127 anos. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, 127 anos. E foi a vida de Sara 127 anos, estes foram os anos da vida de Sara. Gênesis capítulo 23 versículo 1. Pergunta 7. Quantos milagres a Bíblia diz que o profeta João Batista fez? Alternativa A, nenhum milagre. Alternativa B, 3 milagres. Alternativa C, 7 milagres. Alternativa D, 12 milagres. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, nenhum milagre. E muitos iam ter com ele, e diziam, na verdade João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade. João capítulo 10 versículo 41. Pergunta 8. O castigo de Eva pela desobediência a Deus foi: alternativa A, dores de coluna. Alternativa B, dores de cabeça. Alternativa C, dores no parto. Alternativa D, dores ao amamentar. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, dores no parto. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor, e a tua conceição, com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Gênesis capítulo 3 versículo 16. Pergunta 9. Por que Zaqueu não conseguia ver Jesus pelas ruas de Jericó? Alternativa A, porque estava cobrando impostos. Alternativa B, porque tinha baixa estatura. Alternativa C, porque era cego. Alternativa D, porque ele chegou atrasado. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, porque tinha baixa estatura. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Lucas capítulo 19 versículo 3. Pergunta 10. Qual o grau de parentesco entre Moisés e Arão? Alternativa A, irmãos. Alternativa B, tio e sobrinho. Alternativa C, cunhados. Alternativa D, primos. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, irmãos. Então disse Moisés perante o Senhor: eis que eu sou incircunciso de lábios, como, pois, Faraó me ouvirá? Então disse o Senhor a Moisés: eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Êxodo capítulo 6 versículo 30. Êxodo capítulo 7 versículo 1. Me conte quantas perguntas você acertou hoje. Gostou deste vídeo? Deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho de notificação para receber mais vídeos como esse. Mande esse vídeo para seus amigos que também adoram um desafio. Obrigado por assistir. Assista mais vídeos aqui.